Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje com o professor Dr. Valdo Barcelos, que é professor titular no Centro de Educação, membro efetivo da Academia Santamariense de Letras, ocupando a cadeira número 26, patrono Ciro Martins, e membro efetivo da Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências, ocupando a cadeira número 102, patrono Paulo Freire, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os nossos convidados, que são super especiais. Hoje o nosso convidado é o médico psiquiatra Fabian Drills Abaide. O Fabian é psiquiatra, preceptor da Residência Médica em Psiquiatria da UFSM, coordenador do Ambulatório de Psiquiatria de Infância e Adolescência do Hospital Universitário de Santa Maria, psiquiatra na Clínica Sapienza. Fabian, seja muito bem-vindo no T-Move. Que agradeço. Professor Valdo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós temos uma pergunta, assim, ó, que é o nome do programa. Fabian, o que te move? O que me move? Olha só. Assim, na lata? Na lata. Olha, é uma pergunta bem pessoal, né? A gente se prepara mais para alguma coisa mais técnica. Mas tá bom, vamos lá então. Essa é a grande pergunta difícil. Eu acho que o que me move é curiosidade, tá? Eu me considero muito curioso e gosto muito de aprender e de vez em quando cabe, quem sabe até poder ensinar um pouco, né? Mas a curiosidade, decididamente, eu acho que é o que me move. Perfeito. Então, Fabiano, duas perguntas numa só. Tu é médico, né, e psiquiatra, né? Como é que foi, assim, a tua decisão por escolher essa profissão? Ela foi fácil, foi difícil? Ela foi influenciada por o quê? Questões familiares, né? Como é que surgiu para ti, assim, essa possibilidade e tu abraçou essa possibilidade, né, de ser médico? E a segunda, já engatando nessa, como é que tu optou por essa especialidade dentro da medicina, entre tantas especialidades, né? Tu optou por essa, né, de estudar mais e trabalhar, né, com a psiquiatria. Olha, não tem uma resposta única, assim, eu não acho que não dá para dizer que tenha sido um fato único. Dentro da... Eu tive um contato, tinha um conhecido meu quando eu era adolescente, que ele era pediatra, e eu tinha como médico um médico de referência, assim, era o modelo que eu tinha de médico. Só que ele trabalhava de uma forma, além das atividades de consultório, né, que era tradicional. Eu me formei já vão para quase 25 anos agora, né, então ainda se tinha aquela visão muito do médico tradicional, do médico no consultório, né, e ele, em especial, ele fazia um trabalho diferente. Ele trabalhava com profissionais da educação, ele fazia trabalho comunitário em vila,
conseguia dialogar com muita facilidade com outras áreas, com fono, né, entendia muito de desenvolvimento e era um tipo de medicina assim que eu nunca tinha visto, né? Eu disse, isso aqui é medicina também, né? Porque geralmente quando a gente é adolescente, tem aquela ideia assim, o que você vai escolher de profissão? Sim. Ah, você é médico, mas você não gosta de sangue? Como é que você vai ser médico? Eu brincava, quem gosta de sangue é vampiro, eu não preciso gostar ou desgostar, né? Mas assim, ó, quando eu vi esse modelo de atuação desse colega, eu disse, puxa vida, isso me interessa, isso é legal. Isso aqui é uma coisa legal. Então, quer dizer que como médico eu posso trabalhar dessa outra forma também, né? Tipo assim, o que me chamou a atenção a princípio, então, inclusive para a própria medicina, no primeiro momento, foi esse trabalho que é um pouquinho fora da caixinha, dentro do que eu estava acostumado a ver, né? Então, quando eu ingressei na medicina, eu já tinha interesse... Eu já tinha interesse pela área psi, eu já tinha interesse... por desenvolvimento, nem sabia o que era isso. Se alguém me perguntasse, dizia, tu quer ser psiquiatra? Sempre perguntam pra gente, tá? Primeiro dia na faculdade, tu não sabe nem onde tu vai ter aula, o que você vai ser, qual é a especialidade que você quer, como se a gente já tivesse que saber, né? Mas já me chamava, essas áreas já me chamavam a atenção, né? E aí eu tive uma trajetória que eu acho que eu tive muita sorte. Ao longo do meu curso, assim, ó, eu consegui... A minha primeira orientadora foi uma socióloga, né? Eu nem sabia o que era orientação, não sabia o que era trabalho, mas eu estava conversando com uma socióloga sobre questões de saúde, né? Isso foi dentro de um projeto que capitaneado pelo curso de medicina, pela coordenação do curso de medicina na época, que era saúde nas dimensões sociológica, filosófica e psicológica. Então nós tínhamos sociólogos, filósofos, tínhamos médicos, tínhamos psicólogos trabalhando juntos, né? E a gente falava na época, se falava muito da interdisciplinaridade, da Ivani Fazenda, do Wilton Japiaçu. O Wilton Japiaçu veio aqui, deu uma palestra no GULERP, né? Então, de novo, eu meti o pé e, opa, que legal isso aqui. Porque era um sorteio tal do projeto, e eu coloquei meu nome e acabei sendo sorteado, fui um dos que foi escolhido. Então, a minha trajetória dentro da área médica, ela já começou meio diferente, né? Fazendo tudo que tem dentro do curso de medicina, mas podendo ter contato com outras áreas. Depois, dentro desse processo, eu acabei indo parar no Centro de Educação Física, no Laboratório de Desenvolvimento Humano. Eu fui um dos que começou com o projeto de equitação terapêutica. Naquela época, nós estávamos, era na Brigada Militar que a gente usava a estrutura da brigada, né? E lá também, dentro do Laboratório de Desenvolvimento Humano, era o pessoal da educação, o pessoal da educação física, o pessoal da psicologia, o pessoal de uma infinidade de áreas, assim, né? Eu acho que essas experiências que eu considero... Foi praticamente sorte, assim, porque eu não posso dizer que eu procurei ativamente isso, mas reforçaram para mim o gosto pela psiquiatria, porque eu acho que a psiquiatria é uma área médica que se posiciona... assim, ó, nós temos tanto acesso ao conhecimento biológico, ao conhecimento do orgânico, quanto aos outros aspectos, né? Não só os psíquicos, porque na verdade quando eu falo de psiquismo, eu também estou falando de aspectos sociais, eu estou falando de aspectos sociológicos, aspectos educacionais, o ser humano é toda essa complexidade que a gente sabe que é muito difícil assim de se separar. E aí volta a interdisciplinaridade de novo, né? E o que a gente fala, e até a transdisciplinaridade, que a gente também discutia como um processo que ia além, né? Não sei se fica, assim, a trajetória acabou dando onde deu, né? Só queria fazer um comentário. Não pode. Eu não sei se o Japiaçu veio 2 vezes aqui na universidade, mas se ele veio uma vez só, nós estávamos sob o mesmo teto nessa palestra dele. É possível, foi ali no GULERP. Exatamente, no antigo GULERP, né? Exatamente, ele ia fazer uma palestra e também foi um projeto junto com a educação, que ele também... Exato. E ele era um palestrante muito legal. Mas... que bela trajetória, cara, olha, muito legal. Diferente, eu assim, quando eu olho para trás, eu acho que eu não mudaria nada, assim, porque me ajudou a perceber coisas que eu acho que hoje fazem parte, assim, do meu fazer profissional, né? Te ouvindo, surgiu, assim, uma questão.
Não generalizando, porque eu acho que quando a gente generaliza, a gente acaba sendo injusto, né? Porque não são todos, mas a gente sabe que tem muitos médicos que não têm esse olhar de percepção do outro. Às vezes vai numa consulta e o médico nem olha para o paciente, né? Será que se os cursos de medicina possibilitassem mais essas experiências interdisciplinares, esse contato maior com as outras áreas, será que isso ajudaria nessa percepção do outro realmente? Olha, eu tomo por base a minha experiência. Não falo isso, não é baseado em literatura, não me detive a estudar. Mas assim, ó, a ideia da coordenação do curso de medicina na época daquele projeto era exatamente essa. Né? Era proporcionar essa visão mais ampla, essa visão diferente. E eu acho que para mim fez muito bem. Né? A medicina é muito ampla, ela é muito conteúdo, é muito volume, a necessidade de estudo, a velocidade das mudanças, assim, realmente ela consome muito, exige muito. É muito difícil se manter hábil quanto profissional médico. Mas eu acredito que assim, ó, que o médico lida com gente, né? E lidar com gente é lidar com todas as dimensões do ser humano, não tem como ser diferente. Entende? Você tem que saber do tempo e do impacto que isso vai causar na agricultura lá para aquela pessoa que está vindo conversar contigo. Você tem que entender dentro da cultura dela o que significa uma postura X ou uma postura Y. Eu me lembro de uma colega minha cabo-verdiana que ela ficava, mas como que aqui... Chegava o pessoal para ser atendido ali, mas como que eles não falam português, só falam alemão? Ela falava 4 línguas, né? Mas ela ficava indignada que aqui os pacientes... O Brasil é assim. O pessoal da 4ª colônia aqui vai falar italiano, vai um pouquinho mais na antiga colônia Santo Ângelo, o pessoal fala alemão, e a gente tem que entender essas peculiaridades, né? Então assim, ó, eu acho que sem esse aspecto mais humano, realmente fica muito difícil. Muito. Né? E isso, ao mesmo tempo, é uma coisa que assim, ó, que faz com que não se perca a importância no médico. Hoje a gente vive numa época que eu me lembro que quando a gente queria um artigo, nós tínhamos que ir para a biblioteca, alugar o CD do Medline, ver o abstract, pedir por comutação bibliográfica, era caro cada página, esperar que alguma biblioteca tivesse o artigo. Hoje, num celular comum, eu baixo todo o conteúdo teórico de um curso de medicina. Né? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eu não tenho limites. Né, em termos do que eu consigo adquirir de conhecimento. E o que faz com que você não consiga substituir gente em algumas funções? É porque tem coisas que o conteúdo teórico não dá conta. Né? Tem aquele conceito de competência. Competência é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Né? Conhecimento, eu saber como fazer. Então, por exemplo, eu posso saber toda a teoria de como pintar uma parede. Habilidade, eu saber fazer. Então, eu tenho conhecimento e eu tenho habilidade. Eu sei efetivamente como pintar uma parede, porque eu posso ter o conhecimento e não ter a habilidade. Agora, a atitude é uma coisa mais difícil de se construir. Porque a atitude, ela vem de características próprias do indivíduo e também desse conjunto de experiências. Né? Então assim, ó, experiências de vida, de conhecer as pessoas, de meter o pé na rua, de conhecer, de ver outros modelos de profissional, sempre é muito rico em qualquer área. Né? E isso eu acredito que não tem a tecnologia que consiga substituir. Né? Que é a mesma situação dos professores. Com né? toda certeza. Por exemplo, um professor foi tema do programa essa quinta-feira. Um professor que aprende a lecionar por EAD. Me parece uma coisa... eu não vejo como, porque eu preciso do contato, né? Assim, eu não vejo uma outra forma de fazer isso. E na área de saúde, eu acredito que seja a mesma coisa. Né? Imagino que a gente tenha sim que ter esse contato, tenha que botar o pé no chão, tenha que parar para ouvir o outro, para ouvir a queixa. Isso não é uma coisa da psiquiatria, isso é uma coisa das áreas de saúde. Né? A gente lida com gente. Né?
Tu falou a segunda vez essa frase, né? A gente lida com gente, né? Na educação, Paulo Freire, né? Ele insistia muito nisso, né? Que, se tem uma das coisas que o educador, o professor não pode esquecer nunca, é que ele lida com gente. E aí é tudo isso que tu falou, é gente que fica triste, gente que fica ansiosa, gente que fica alegre, gente que sofre, gente que, né, que tem doenças da alma, doenças do corpo, doenças do corpo que se manifestam na alma, enfim. Que não né? se separa. E aí eu lembro de um professor meu, esse psicanalista raiz, tem uma formação sólida na área de psicanálise, acho que ele não citou ninguém até onde eu sei. Mas uma das frases que ele dizia pra gente, que sempre me chamou a atenção foi assim: ainda não inventaram nada melhor para cuidar de gente do que gente. Uhum. Né? Só que isso é mais do que você tá na frente, é você tá na frente do outro com uma qualidade humana, que vai inclusive te permitir escutar o que o outro efetivamente está dizendo. O que se comete de erros de como a gente está aqui num estúdio, falando num estúdio para comunicação, né? O que se comete de erros por dificuldades de comunicação, por você não conseguir escutar o outro. Né? E o celular não nos ensina isso, o WhatsApp não nos ensina, a tecnologia não nos ensina a escutar o outro. Para isso eu preciso estar na frente e poder conversar, preciso desenvolver essa habilidade. Com certeza. Isso que tu tá falando, né? Até foi tentar trazer aqui, né, Aparecida, o JJ Camargo, né, e deu desencontros em duas marcações dele. Uma foi uma emergência. Uma foi uma emergência e uma outra né? E dias atrás eu li uma das crônicas dele, né, ele escreve na Zero Hora, naquele espaço que escrevia o Moacir Scliar. Ele contando de um cidadão, resumia, né, porque o entrevistado é tudo, né? E um cidadão sofreu um acidente gravíssimo, acidente de carro, com fraturas múltiplas, enfim, né? Foi uma coisa terrível. Ficou não sei quantas horas em cirurgia, né? Vários cirurgiões atendendo, enfim, equipe, aquelas cirurgias complexas. E aí quando ele saiu, né, da sala cirúrgica, ficou em recuperação, e aí depois de várias horas ele começou a acordar. Aí ele começou a sentir dor em todo o corpo. Todo, não tinha nenhum lugar que não doesse, né? E aí ele começou, né, olhar, tentar se tomar conta de voltar ao ar, né? Aí ele se deu conta que tinha um lugar que ele não estava sentindo dor. Era um ponto no peito do pé, como você chama a expressão, né? E aí ele perdi minha perna, né? A primeira coisa que ele viu, que não estou sentindo dor, né? Porque eu perdi a perna. Aí quando ele conseguiu abrir os olhos e ver as imagens, um dos médicos que tinha atendido ele tinha ficado encarregado de ficar esperando ele a recuperação. E estava sentado aos pés da cama, pegando no pé dele e apertando em cima do peito do pé. Né? Aí ele faz toda uma reflexão sobre isso, né? Do contato. Interessante, né? Isso que tu falou, assim, da escuta, isso é insubstituível. Né? E quando tu for atender, do ponto de vista da saúde, em qualquer faixa etária, né? Da criança ao adolescente, dos idosos hoje, que é uma grande questão para o mundo, né? Estamos velhos, né? Só o Brasil já tem mais de 10%, né? E logo está muito grande. Mas isso aí acho que é muito importante falar. Mas, assim, acho que é uma coisa que anda escassa, né? E eu só vou ter que fazer um parêntese. Eu acredito na escola é o que tem de principal, é esse vínculo, é estabelecer essas relações. O conteúdo realmente é possível, o Google tem todas as respostas que você procura, mas esse contato, aprender a escutar, o respeito, esse contato realmente é o principal, que é o que a tecnologia não tem como substituir. Isso é muito interessante, porque sem desmerecer em nada a transmissão de conteúdo, que é uma função extremamente importante. Mas, às vezes, aqueles 15 minutos de recreio podem ser mais importantes para a criança e para o adolescente do que o tempo em sala de aula, efetivamente. E isso tem teoria para falar. Por exemplo, à medida que nós nos desenvolvemos,
nós somos seres sociáveis. Nós temos o potencial de interagir com os outros e o desejo de fazer isso. Mas nós não nascemos sabendo como fazer isso. Isso tem que ser aprendido ao longo da vida. E uma das tarefas principais, assim, uma das esferas principais do desenvolvimento da criança é o desenvolvimento de habilidades sociais. É o que vai nos ensinar a lidar com o outro, a lidar com as dificuldades da relação do outro, a aprender que eu tenho limites, que de vez em quando eu vou ter que me frustrar, que eu tenho, né, a desenvolver a empatia. Tudo isso é nesse processo de relação. Eu não consigo aprender isso de uma forma teórica. Eu preciso viver isso. E isso é feito na família e na escola, né? Então sim, não tem como substituir. Foi um problema grave assim, que a gente viu durante o período de pandemia, porque nós pegamos, por exemplo, crianças e adolescentes que ficaram 2 anos sem contato com os pais, e para voltar depois, eu não vou conseguir, eu não tenho como dar conta, eu tenho receio de voltar para a turma. Entende? 2 anos de treino de habilidades sociais para uma criança e para um adolescente é muito tempo, né? Claro, foi um motivo de força maior, não teria muito mais o que fazer nesse... Né? Mas a gente percebeu assim o quanto isso impactou. É uma pergunta um pouco a partir de uma inquietação atual, assim, que está acontecendo, mas que acompanha a nossa história, a humanidade um pouco, né? A gente está vivendo, né, 2 momentos assim de duas guerras, né? A primeira era da invasão da Ucrânia pela União Soviética, que está acontecendo, né? Embora a gente esteja falando menos um pouco dela agora em função de uma outra que aconteceu, né? Que é o conflito entre Israel e o Hamas, né? E foi durante a Segunda Guerra Mundial, Londres, né? Que foi uma guerra de muitos bombardeios na Europa, principalmente, né? Pela aviação nazista. Bom, acho que eu falei da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Não, e a União Soviética. A União Soviética? Uhum. É que eu estou bem... Minha memória está lá na minha juventude. As coisas estão mudando tão rápido que a gente se perde, né? Foi tão rápido assim. E a Inglaterra, né, foi uma cidade que foi bombardeada por vários meses, todos os dias. Então as famílias já mais ou menos sabiam até o horário que ia ser bombardeado, né? Então se mudavam, principalmente com as crianças, né? Então cada noite ou cada dia eles passavam numa casa, num lugar. Passada a guerra, né, na Universidade de Oxford fez uma pesquisa com vários, né, profissionais da área das humanidades, da área da saúde, e acompanharam assim, um número muito grande de famílias, né? E principalmente assim, observando o comportamento das crianças. E eles perceberam, né, que algumas crianças, e aí tem muito a ver com isso que tu falou, né, dos 2 anos da pandemia, enfim, muitas crianças acabaram tendo assim, muitas dificuldades para realizar tarefas ou atividades que eram muito peculiares às crianças, como brincar com outras crianças, né? Como fazer coisas em função dos traumas assim que passaram, né? Como é que tu vê hoje assim, tu, né, trabalha acho que com crianças e adolescentes, né? Como é que tu vê isso assim, esses traumas crianças que viveram guerras, mas que não só guerras no sentido convencional, mas de tantas violências, né, que a gente vive hoje cotidianamente, por exemplo, quem vive em grandes cidades, né? Como é que tu vê isso assim? Como é que tu tem visto isso, por exemplo, no teu consultório? Olha, isso a gente conversava hoje com os residentes. A gente estava o assunto do seminário hoje foi TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Isso deixa marca, assim. Essas crianças em Londres, elas também acontecia várias coisas. Se transferiam com as famílias, mas elas podiam ir para abrigos ou podiam ir para casas no interior de outras famílias, ou, né, e perdiam contato com os pais. As crianças elas eram evacuadas da cidade para não ficarem sujeitas aos bombardeios. Isso com certeza deixa marcas. Por exemplo, uma das marcas que a gente vê direto assim, a gente sabe que existe uma relação
tanto de pobreza extrema, assim, pobreza como um todo, mas também violência com um transtorno mental. Essas crianças vão adoecer mais. Depois, na adolescência, na fase adulta, elas vão apresentar mais dificuldades. E assim, ó, não é raro, isso também acontece no consultório. Eu vou me referir a ambulatórios de saúde pública, porque é onde a gente tem mais casos. Assim, eu trabalhei em CAPS infantil, a gente trabalha aqui no ambulatório do USM, eu atendo né, o número de... Quando a gente começa a pesquisar a história dos pacientes, o que surge de histórias de violência, de maus tratos, assim, é um absurdo. Realmente debaixo de tudo aquilo, não dá pra gente dizer que assim, a violência vai ser a única causa. Não, mas é difícil você não ver alguma história dessas, né? E aí entra aquelas outras dimensões que a gente falava lá no início. Porque, por exemplo, assim, ó, a CID-10, agora nós já temos a CID-11, tá? A CID-11 eu acabei não vi com mais calma, então não vou falar dela, mas a CID-10, que foi lançada em 92, que é a Classificação Internacional das Doenças, é da Organização Mundial de Saúde, ela tem na letra F os diagnósticos de transtornos mentais, tá? Os quadros psiquiátricos. Mas na letra Z, ela tem condições associadas a doenças. Não são doenças, a letra Z são condições associadas. Isso é até um problema, é uma questão estatística. A gente não tem o hábito de, quando faz uma classificação, porque todo diagnóstico que a gente faz na rede ou no consultório, você tem que colocar um código. Na rede, isso inclusive é enviado para o Ministério da Saúde e ajuda o gestor a formular as políticas de saúde. Só que é o seguinte, um F33, que seria um transtorno depressivo, numa pessoa que vem de uma família estável, que não passa fome, que não passa frio, que não tem nenhuma ameaça imediata, é completamente diferente de um mesmo quadro depressivo, do mesmo F33, numa pessoa que vive em pobreza extrema, que teve perda de algum familiar, que vive em situação de violência, e aí isso está codificado na letra Z. Só que a gente esquece da letra Z. A letra Z é o contexto. Entende? E isso é um vício que a gente comete. E eu me coloco nisso porque por muitos anos eu coloquei lá, é uma depressão, Então parece que aquilo ali caiu de paraquedas na vida da pessoa. Tem um transtorno de ansiedade, sim, mas mora lá na vila, não sei o que, onde matam gente toda semana, entende? E eu não posso desconsiderar isso. Aí eu começo a tratar essas pessoas da forma que o consenso diz que tem que tratar, elas não melhoram. É refratário, esse não vai melhorar. Esse não vai melhorar porque é refratário, nada funciona. Não, provavelmente eu não estou vendo a dimensão correta do que está acontecendo ali, né? Eu não estou vendo o todo do fenômeno. Porque se eu começar a me preocupar com esse todo, eu vou ver que eu preciso sim tratar a depressão, eu preciso do fármaco, eu preciso da psicoterapia, mas eu vou precisar intervir de alguma forma na comunidade, na família, na escola, em todo o restante de contexto. Porque o ser humano ele não está flutuando no espaço sozinho, né? Ele está num contexto, e se eu não enxergar esse contexto, eu não consigo tratar. Nessas situações de guerra agora, elas chocam muito, assim, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Nos conflitos atuais, a primeira coisa que vai acontecer aí não é nem de saúde mental, é o ódio, que não tem como parar numa situação, para quem vivenciou esse tipo de situação. É muito complicado você dar uma pausa e dizer, não, então agora vamos sentar todo mundo junto. Não estou apontando causa, não estou falando nada, não estou entrando em... Mas assim, uma situação de guerra é muito complicado. E isso vai ter repercussões, com toda certeza. O que tipo de repercussões exatamente eu não sei. Na verdade, tem vários transtornos que estão associados. Se eu fosse pegar só os transtornos psiquiátricos, né, dá para falar nas depressões, nos transtornos de ansiedade, eventualmente quadros quadros psicóticos, daqui a pouco uso de substância, né, uso de álcool, uso de droga, fora as alterações de desenvolvimento, que aí os senhores entendem até melhor do que eu, porque assim, você está pegando alguém que está em desenvolvimento e você está alterando esse curso. A criança precisa de para se desenvolver, ela precisa de um ambiente continente, não precisa ser perfeito. O Winnicott já dizia, mãe suficientemente boa, né? Não precisa ser perfeito, não é isso que a gente precisa, mas tem que existir um mínimo de estrutura. Se a gente não tem esse mínimo de estrutura, isso vai ter repercussões vida fora,
né? Praticamente todas as teorias assim, clínicas, elas falam desses aspectos, da importância disso, né? Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo, assim, ó, desse primeiro bloco está acabando. Então, Fabian e Valdo, nós vamos chamar um intervalo, mas rapidinho a gente volta com o médico psiquiatra Fabian Abaide. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com o médico psiquiatra Fabian Abaide e com a apresentação conjunta com o professor Valdo Barcelos. O TEMOV é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Fabian, ainda continuando nessa questão das crianças, tem algo que me preocupa assim, ó, muitíssimo nesses últimos tempos, é o número de crianças que não interagem mais, só vidradas nas telas. E já vi pesquisas que falam, né, que a alteração do cérebro, né, da plasticidade, olha aqui, plasticidade, já é a segunda vez, o segundo programa que eu digo errado essa palavra. Não, essa palavra realmente me atormenta. O que a gente pode esperar dessas crianças que estão só na frente de telas? Isso assim a gente vê quando sai, quando vai num restaurante, ou até as pracinhas de brinquedo, às vezes a gente passa, as crianças às vezes estão lá brincando na areia, nos brinquedos, estão no celular. Olha, eu penso que, em primeiro lugar, assim, a primeira coisa, a tecnologia por si só, ela não é boa nem ruim. Depende de como ela for utilizada, em que medida, em que momento, então, assim, ó, nós vivemos numa época em que nós precisamos da tecnologia, não podemos criar analfabetos digitais. Tá? Então, não querer que as crianças e os adolescentes tenham contato com tecnologia é inviável. Agora, sim, ó, eu acredito que tem algumas repercussões, sim. Por exemplo, uma das coisas que me preocupa é eu não tenho que confessar que eu não me detive a ler especificamente sobre isso, assim, não pesquisei não sei o que se está dizendo assim de mais recente. Mas, por exemplo, as nossas habilidades, por exemplo, as nossas capacidades cognitivas, a gente tem que exercitar até certo ponto. Então, por exemplo, se eu me acostumo só a ler textos muito breves, muito sucintos, eu vou ter dificuldade de me concentrar. Uhum. Entende? Então, a gente não vê... É difícil, às vezes, tu ver uma criança lendo um livro, lendo um texto, ou um adolescente lendo um texto maior, lendo... Né, porque, às vezes, porque é muito mais fácil, muito mais atrativo ficar no celular, ficar na tela do computador. Né? É um tipo de informação, nós não podemos ignorar, mas assim, você só ficar nisso vai te trazer alguns problemas. A outra questão é o desenvolvimento de habilidades sociais. Tá? Primeiro, assim, ó, como a gente estava falando, as habilidades sociais, elas precisam ser exercitadas. Tá? E quando a gente fala em habilidades sociais, isso está ligado também à resiliência, está ligado a uma série de outras questões.
tá? Por exemplo, boa parte, às vezes, muitos dos sintomas que chegam em criança e adolescente são decorrentes da dificuldade que eles têm de lidar com determinadas situações. Isso, até certo ponto, é natural, é esperado na infância e na adolescência, porque assim como a habilidade social, a gente também, a nossa habilidade de reconhecer e lidar com as emoções, ela é desenvolvida ao longo da vida, tá? Então, só que quanto mais eu me afastar do contato, quanto mais eu me afastar dos pares, quanto mais eu evitar, né? Porque a tela do celular, ela é impessoal, né? Quanto mais eu me afasto e faço esse contato por meio digital, eu deixo de exercitar essas habilidades que são inerentes pra gente. Só que o celular não vai estar lá sempre por mim. Em algum momento eu vou ter que enfrentar alguém cara a cara, eu vou ter que conversar, eu vou ter que argumentar, eu vou ter que... Um fenômeno interessante que eu já vi acontecer é assim, ó, por exemplo, situações de briga em grupos de adolescentes em que eles dizem coisas terríveis que eles não diriam face a face. Por quê? Porque a tela não tem rosto. Entende? Então eu despersonalizo. Eu tô digitando no WhatsApp, eu não tô falando pro fulano, porque se eu tivesse que olhar no olho e falar aquilo, eu não falaria. Entende? Isso é uma dificuldade, né? Isso é uma situação que a gente vê. Então, assim, ó, a habilidade de concentração, ela é afetada. Estava conversando com uma colega oftalmologista esses dias, ela estava me lembrando assim, que a criança precisa do exercício de olhar para longe para desenvolver a visão, faz parte do processo de desenvolvimento. Então assim, ó, olhar muito para a tela vai trazer repercussão, né? O outro problema, assim, ó, é os conteúdos que, por melhor que sejam os filtros, por mais filtros que a gente coloque, tem aplicativos que fazem esse filtro, a gente não consegue filtrar tudo que a criança e o adolescente veem, e às vezes não é uma questão de censurar, às vezes tem conteúdos que simplesmente não são adequados, né? Esses dias eu falando para minha pitoca, assim, ela tem 9 anos, e eu falando para ela, filha, você não pode ser muito radical. Aí ela olhou para mim assim, mas pai, eu não ando de skate. Né? Ela não, aí eu me dei por conta, ela só tem 9 anos, ela não entende ainda os outros significados, o que significa a palavra radical. Ela sabe do radical associado, ela é extremamente esperta, mas ela ainda tem um pensamento mais concreto e ela não consegue ver essa sutileza, mas ela está exposta a vídeos onde palavras como essas são ditas o tempo inteiro, e ela, por uma questão de maturidade, ela não consegue filtrar isso. Ela não, algumas coisas são muito difíceis de explicar, né? Bom, não sei se teria bastante coisa, não sei se isso... E assim, ó, nos vídeos, o que me preocupa é que as imagens estão ali prontas, né? Daí a capacidade imagética da criança... né? Eu acredito que não desenvolva da mesma forma que se ela tivesse que criar, né? Provavelmente como não. Lendo uma história ou ouvindo uma história, ela faz todo um processo de imaginação. Até certo ponto, eu imagino que faça parte, assim, ó, às vezes a gente separa algumas coisas, a gente se esquece que nós somos seres naturais também, e a própria tecnologia está dentro da natureza, foi desenvolvida pela gente. Então, nós vamos ter que desenvolver habilidades cognitivas para poder lidar com a tecnologia. Isso é uma coisa que as gerações de 100 anos atrás não tinham, mas que nós vamos ter que desenvolver. Agora, eu imagino que seja muito complicado você desenvolver essas habilidades e deixar de desenvolver outras que são igualmente importantes. Né? Como é que eu vou te perguntar isso? Perguntar não, pedir para te falar, né? Porque não é uma coisa só de pergunta e resposta. Me parece assim, né? Olhando assim pelo lado das ciências das humanidades e um pouco também pela saúde. Uma época assim, eu trabalhei no hospital aqui, né? Quando ingressei na universidade, eu me nomearam para trabalhar no hospital. Era como serviços gerais. Eu fui trabalhar na limpeza.
E aí me nomearam para trabalhar na unidade Pinel, que é o hospital psiquiátrico, né, que foi um dos grandes aprendizados da minha vida. Lá aprendi muito com os loucos. E com as equipes interdisciplinares que tinha na época, né? Então estava muito legal. Mas assim, então, e também depois fiz alguns cursos também na área de saúde pública, né? E aí, então a gente estudava um pouco da minha história, assim, né, da saúde, e parece que existem épocas que algumas doenças parece que viram moda, né? Ou seja, né? Tipo, parece que todo mundo tem que ter essa doença, se não tiver, tá fora da casinha. Por exemplo, acho que hoje um pouco de modismo, não estou dizendo que ela não exista, né? Que é a tal da depressão, né? Não está assim super, né? Não está exagerado, né? Tem tanta gente depressiva mesmo, e digo assim, às vezes, inclusive, tomando remédio, medicações, né? E aí, talvez engatando nisso também, se tu quiser falar um pouco, talvez com uma experiência tua, essa medicalização tão precoce, às vezes, me parece, das crianças, né? E aí, medicalização em vários sentidos, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, assim. Bom, primeiramente, nós somos seres emocionais, tá? Isso é uma característica nossa. A emoção, ela é extremamente importante para a gente em vários aspectos. Por exemplo, se eu sentir medo frente a alguma situação, isso me ajuda a preparar uma reação que vai me defender, que vai me proteger. A ansiedade também. A tristeza, em alguns momentos, é necessário. Por exemplo, sei lá, eu levei uma bomba numa prova na escola, se eu não me entristecer um pouco com aquilo, talvez eu não faça os movimentos necessários para que eu saia daquela situação. Então é necessário que às vezes, olha só, o que o professor vai pensar de mim, como é que eu vou encarar meus pais, eu mesmo fiquei chateado com isso. Então assim, as emoções, tanto aquelas ditas emoções boas ou emoções positivas, quanto as emoções negativas, elas fazem parte da nossa vida. Elas não são boas ou ruins, elas simplesmente fazem parte do que nós somos. Entende? E aí tem um primeiro problema. A gente costuma dividir as coisas em boas e más. Entende? Eu quero as boas e não quero as más. Tá? Se eu ficar triste frente a uma situação em que seja justificado, não tem problema nenhum. Uma situação de perda, por exemplo, uma situação de luto, né? Ou ficar ansioso frente a alguma, sei lá, vou fazer um concurso, vou fazer uma prova, vou dar uma entrevista no rádio, né? Então, essas coisas, assim, faz parte. Quando é que deixando de lado critérios diagnósticos, assim, falando de uma forma um pouco mais, assim, acho que é um pouco mais fácil de entender. Quando é que que um comportamento ou uma emoção vira problema e merece atenção clínica? Geralmente vai acontecer alguma situação dessas. Ou essa emoção ou comportamento está muito intensa, ou está muito frequente, tá? Ou está durando tempo demais, ou está me trazendo sofrimento, prejuízo e eu não estou conseguindo dar conta. Se existir alguma situação dessas, talvez esse comportamento ou essa emoção mereça uma atenção clínica. O que não dá é pra gente, é para achar que qualquer tristeza é um problema. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente trabalha na clínica, porque às vezes nós temos que explicar para os pacientes, porque assim, as pessoas não sabem. Se eu for consultar um médico de uma outra especialidade, eu não entendo nada daquela especialidade, eu tô com uma queixa, a pessoa me dá o remédio ou me dá um tratamento, na minha cabeça, e é mais do que natural, eu vou melhorar completamente, eu nunca mais vou ter problema com aquilo ali. Então, e nós temos que explicar, às vezes, para os pacientes que tratar a ansiedade é tratar o excesso de ansiedade. E que a pessoa, sim, vai ter ansiedade em alguns momentos, quando isso for pertinente. Tratar a depressão não significa nunca mais ficar triste. Significa que a gente vai tratar aquela quantidade de depressão, entre aspas, assim, que está trazendo muito prejuízo, que está trazendo sofrimento, que está atrapalhando, que está incomodando, né, que não está legal. Então eu acho que o primeiro problema é esse, assim, ó, tá? É a confusão que às vezes acontece entre o que é normal e o que não é, tá? Outra questão que é interessante é que essa definição, assim, do normal ou não normal depende muito da pessoa. É que nem a questão da dor. A minha unha encravada é a pior dor do mundo e ninguém venha me dizer o contrário, porque é minha.
Fazendo uma brincadeira, naturalmente. Mas assim, ó, é muito difícil mensurar a dor do outro. Então, assim, ó, aquilo que para mim pode parecer algo tranquilo, que eu vou conseguir dar conta, que não vai... isso aqui é bobagem. Bobagem para mim, para o outro pode não ser. E vice-versa. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa escuta. Infelizmente, existe uma certa romantização de algumas condições. Isso é verdade. Né? Então, assim, ó, às vezes... por exemplo, novela é uma coisa bem interessante, porque elas às vezes prestam um serviço trazendo temas que realmente são relevantes, sim, mas outras vezes fazem um estrago danado. Né? Então tu tem aqueles pseudoanalistas assim, que só ficam quietos com cara de paisagem, não falam absolutamente nada pro paciente, que é o analista de novela. Né? Tu tem o paciente que chega no hospital psiquiátrico acordado e já vai para uma eletroconvulsoterapia, que é um absurdo aquilo lá, além de ser um desserviço, é um absurdo aquilo ali. Aquilo não é um hospital psiquiátrico, não funciona daquele jeito, aquilo ali é tortura e se houvesse alguma coisa, aquilo tinha que ser denunciado como crime. Sim. Tá? Então, mas aí começa a haver algumas confusões. Tá? Eu acho que às vezes as pessoas estão tão desesperadas o mundo se tornou um lugar tão complexo, né? Que tem um lado nosso também que às vezes fica... Quando acha alguma coisa para justificar a dor que a gente está sentindo, que bom, então quer dizer que é uma depressão, né? De um modo geral, assim, ó, não interessa tanto o nome que a gente dá, tá? Interessa o que a pessoa está sentindo, como é que ela está enfrentando aquilo ali. Às vezes o que ela tá me trazendo eu não vou poder chamar de uma depressão. Né? Isso às vezes acontece muito agora com autismo. Se ampliou o conceito com o diagnóstico do TEA a partir do DSM-5, o conceito ele foi ampliado, ele pegou coisas que antes eram um pouquinho duvidosas. E aí o que tem de pessoas que têm déficit de habilidade, porque não desenvolveu, porque não consegue interagir com os outros, e chegando, doutor, eu sou autista. E às vezes não. Mas isso não quer dizer que a pessoa não está sofrendo e que ela não tem um problema que mereça uma ajuda. Ela pode não ser autista, mas ela pode precisar de ajuda para melhorar a habilidade social dela. Ninguém vai procurar um psiquiatra só para bater um papo. Não, a pessoa está sentindo alguma coisa está incomodando, né? A questão do medicar ou não medicar, aí depende e dos diagnósticos. Por um lado, as pessoas estão um pouco mais atentas para esses sintomas. Antigamente era tudo muito bobagem. Chorar, que bobagem. Perdeu aí, mas perdeu alguém, mas que coisa, isso aí não é nada. Né? Se desvalorizava isso. Tá? Então isso era um problema também. Por outro lado, então assim, a gente tá vendo, as pessoas estão um pouco mais antenadas e as possibilidades de diagnóstico elas surgem. O que a gente tem que cuidar, e aí também acho que cabe ao profissional de saúde mental, é ajudar a pessoa que está nos procurando e poder dizer, olha, fulano, você realmente está com um problema, você está com uma dificuldade, senão a gente não estava conversando, mas talvez isso não se chame depressão. Né? No caso do autismo, por exemplo, a mesma coisa em alguns casos. Olha, você está com dificuldades, isso está te incomodando, eu estou vendo, estou percebendo, mas talvez não dê para dar o nome de autismo para isso. Tá? E aí vem uma outra questão que assim, ó, eu cresci com uma polêmica de o diagnóstico, mas o diagnóstico é um rótulo. Não é um rótulo. Assim, ó, a vantagem de ter um sistema de classificação diagnóstica é que torna uma coisa que é imponderável, que é difícil, muito mais clara. Se eu colocar num atestado médico um F33, que é um transtorno depressivo, em qualquer lugar do mundo a pessoa que pegar aquilo sabe do que eu estou falando. Entende? Um médico na Europa, um médico nos Estados Unidos, um médico na Austrália, na África, vai saber do que eu tô dizendo. Agora, tem situações em que mais importante do que dar o nome é ajudar a pessoa na dificuldade que ela está tendo. Na questão do autismo, isso vale muito para criança pequena, né? Por exemplo, às vezes a primeira preocupação é autista ou não é autista, doutor? Às vezes a gente vai demorar algum tempo para conseguir fechar esse diagnóstico, né? Só que independente de se é ou não é autista, se você vê que tem algum déficit, já tem que intervir. Independente do nome que você vai dar. O nome não é o mais importante. Acaba se tornando importante porque existem algumas questões legais vinculadas ao diagnóstico. Por exemplo, para conseguir alguns medicamentos do Estado, eu preciso ter uma hipótese diagnóstica. Existem alguns benefícios que estão atrelados ao diagnóstico. Mas se eu for pensar só do ponto de vista do tratamento, o mais importante não é necessariamente o nome que eu dou. Não que a gente vá deixar de dar nome para as coisas e de fechar diagnóstico.
Mas às vezes o mais importante é ajudar a pessoa a lidar com aquilo que tá angustiando, que está trazendo dificuldade. E a questão da medicalização, do uso de fármaco em criança, né, depende da situação. Sim. Tá? Por exemplo, na situação essa de Covid, a gente atendeu crianças assim, de 7, 8 anos com crise de pânico antes de ir para aula. Crise de pânico franca, o coração acelera, a sensação de que vai morrer. A criança tem dificuldade de dizer, né, mas ela sente falta de ar, ela dói aqui no peito, e tu via que era uma crise franca de pânico. Eu tenho que medicar, eu não tenho como deixar de medicar. O problema não é usar o remédio ou não usar, a questão é usar o remédio da forma correta. Né? O que eu não posso é medicar sem ter investigado, sem conversar, sem entender, sem ver qual é o contexto. Com a criança, às vezes, a gente vai demorar um pouco mais de tempo para ver isso. Mas algumas circunstâncias, quando se detecta algumas situações, se a gente não medicar, vai trazer muito sofrimento para o paciente. Isso não vai ser legal. Né? E essa questão ainda da depressão, o aumento de casos... é porque as pessoas estão procurando mais ajuda ou as pessoas estão se sentindo mais tristes por esse ideal de felicidade que às vezes as redes sociais pregam, aquela felicidade de comercial de margarina, assim, né? Que tu tem que ser feliz 24 horas por dia, que isso, né, não é assim, né? Num dia a gente tem picos de alegria, tristeza, ansiedade, que, como tu disseste, faz parte da nossa condição humana. E só que as redes sociais e as pessoas cada vez mais acessam por mais horas no dia, isso também não influencia? Eu não sei se as pessoas estão mais deprimidas agora do que antes. Realmente essa resposta eu não tenho. Porque os critérios estão mais claros agora, as pessoas têm mais conhecimento e procuram mais atendimento. Os colegas também encaminham mais. Mas é fato que algumas questões aí são bem complicadas. Por exemplo, uma coisa que eu estava lendo esses dias, parece que se tem evidência de que para quem está deprimido, ver rede social é uma coisa muito ruim. Entende? Porque a rede social, realmente, você vai entrar numa rede social, é que nem foto de estúdio. Eu não faço a minha pior pose, eu faço a minha melhor pose. Entende? Mas para quem olha, né? Então, sei lá, eu fui para França, aí desci no Charles de Gaulle, a imigração me viu que eu era do Brasil, me deixou lá por 8 horas, aí eu já perco todos os meus esquemas que eu tinha feito pro meu turismo, pego um táxi, o cara dá um monte de volta, me tira dinheiro, chego no hotel, o hotel não é nada daquilo que estavam me vendendo pela internet, né? Dou uma passeadinha, vou comer num lugar lá, a comida ruim, o garçom me distrata, mas eu tô lá postando a minha foto. Torre Eiffel. E todo mundo, que maravilha, que felicidade. Olha como fulano é feliz. A gente tá uma porcaria. Mas não tô dizendo que a França é ruim. Né? Não tô querendo dizer isso, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, essa brincadeira é uma coisa que acontece nas redes. Né? Tem me chamado a atenção agora, por exemplo, em algumas redes, assim, como tem campeão de beach tênis. Eu não sei quantas categorias tem, mas todo mundo é campeão de beach tênis. Nada contra o beach tênis, não é isso. O esporte é muito legal. Posta uma foto o que triste, tem, né? de campeão, todo mundo tem troféu. Eu vou começar a jogar esse negócio. Então, assim, ó, a gente tem que tomar um certo cuidado. Esse fenômeno a gente viu de formas, assim, o professor Valdo sabe bem disso, né? Vocês trabalhando com comunicação e com educação, os fenômenos nas eleições, a polarização, as fake news, né? Porque as redes sociais, elas criam um nicho. Se eu estou num grupo de gremista e todo mundo fala bem do Grêmio e fala mal dos outros times, em especial do Inter, eu vou pensar que todo mundo pensa como eu. Se for um grupo de colorados, é diametralmente oposto, mas eu também vou pensar que todo mundo... Isso é um fenômeno que acontece, essa compartimentalização, né? Então a gente começa a ver o mundo sob uma lente que não é... que ela filtra algumas coisas, não é bem real, né? E isso pode contribuir, sim, para que eu me sinta pior,
olha como fulano é bem sucedido e eu não sou. Não estou querendo que as pessoas vivam na desgraça e fiquem... Né? Não é isso, mas assim, a vida normal nossa é ter altos e baixos. Às vezes está bem, às vezes está um pouco mais deprimido, está um pouco mais ansioso. Nem tudo que a gente faz dá certo, mas outras coisas vão dar certo e vão funcionar muito bem. Né? Às vezes as melhores coisas da vida não tem como tirar uma foto e botar, botar numa rede social. Né? Acho que acaba influenciando. Ele fala umas coisas que dá vontade, né, da gente continuar a conversa. Né? Tu falou, né, nem tudo que eu faço dá certo. Um dia, assistindo uma entrevista com o Michel Teló, né? E aí, uma época assim, que uma música dele fez muito sucesso, que eu não me lembro qual é. Acho que teve um jogador que dançou em campo e aí ele explodiu, né? Mas ele já tinha quase 30 anos de idade, né? E aí todo mundo ficava, né, falando dele assim, pô, o cara fez sucesso, não sei o quê, papai. Ele disse, eu tô com, sei lá, com idade. Foi a primeira vez que eu tive os prazeres do sucesso. Ele fez muitas tentativas, muitos fracassos, né? Muitas tristezas, né? Mas ele continuou, né, insistindo naquilo. Então tem umas coisas assim, muito legais. E outra coisa que tu falou também, assim, é um autor lá que eu estudo, essa coisa das coisas, né? Com a tecnologia, apesar de ser uma coisa, né? Não são boas nem ruins, né? Ele diz que as coisas são, ponto final. Aí vamos começar a conversar, né? Claro. Então, assim, tem muitas coisas. Eu estava pensando, Maria Aparecida, que ele precisava dar um seminário lá no Centro de Educação, né? Mestrado, doutorado, assim, né? Com certeza. Mas as pessoas que mais precisariam assistir, que seriam os professores, não assistiam, mas os alunos talvez foram alguns, né? Mas é que tu fala coisas assim que tu consegue fazer uma relação muito legal, assim, essa coisa da saúde, uma visão de saúde, né, muito legal e atravessada pela educação. E a educação né, quanto se sabe com pesquisa, dependendo do número de anos de escolaridade, melhora a qualidade de vida, a educação da pessoa. Mas enfim, né? Mas então, rapaz, assim, eu acho que nós estamos caminhando para o final, né? Mas então, uma pergunta que sempre fazem, o dia que me fizeram, eu disse, é uma pergunta inadequada, quais são os teus projetos futuros? Né? No meu caso é inadequado porque eu sou um velho, né? Mas não é o teu caso, né? Você é um jovem. Projetos futuros. Olha, espero continuar curioso e continuar aprendendo. Né? Acho que o futuro é isso aí. Espero não perder essa... A Melanie Klein, ela fala do impulso epistemofílico, que é aquela coisa normal, aquele desejo, aquela coisa que é natural da criança de querer aprender, né? E ela se refere à criança. E a primeira vez que eu olhei, o adulto não tem, a criança que tem. Não, o adulto deixa escondido. Na verdade, a gente tem sim. Muitas coisas. Nós somos curiosos, nós temos que continuar aprendendo. Isso é uma das coisas boas da vida, né? Assim como brincar, né? Assim como brincar. Eu espero, o meu projeto futuro é continuar curioso, tentar continuar aprendendo, tentar... Não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, não sei que rumo que vai, mas vamos tentando, né? Muito bom. Não deu de um lado, a gente tenta do outro, vamos lá. Eu acho que dá um tempo para mais uma pergunta só para a gente... preciso saber sobre a questão do adoecimento laboral. Que a gente sabe que a síndrome de burnout tem acometido muitos profissionais, principalmente professores, né? E também da área da enfermagem. Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa situação, como não adoecer pelo trabalho. Puxa vida. É complicado porque, na verdade, não depende só do indivíduo. Nós temos os nossos processos internos, por exemplo, nós temos a nossa capacidade de resiliência, até certo ponto nós conseguimos desenvolver isso. Se eu tiver um transtorno ansioso e eu tratar, eu vou estar melhor preparado para enfrentar as dificuldades do trabalho, mas o que infelizmente a gente vê são ambientes adoecedores, né? Agora, inclusive, o burnout ele entra numa categoria diagnóstica a partir da CID-11, né? E eu pessoalmente, assim, eu me entristeço muito. Eu trabalhei em tudo que é esfera que dá para imaginar. Eu trabalhei em prefeitura, trabalho em clínica privada, trabalhei em hospital federal, em hospital municipal, fui militar por muito tempo.
E assim, ó, cada ambiente tem seus pontos fortes, tem suas coisas boas, mas também tem fatores de adoecimento, não é exclusividade de um ou de outro. E eu penso que assim, ó, eu acho que os gestores, principalmente na área pública, às vezes não se dão por conta do tamanho da importância de proporcionar um ambiente salutar para os seus funcionários. Entende? Então, e isso vai assim, ó, desde quem elabora as leis, elabora as normas, aos chefes mais imediatos, aos colegas de trabalho, porque o burnout ele se transmite, a gente leva inclusive para casa e adoece em casa. E na área de saúde, eu trabalhei muito tempo como investigador de acidente. No tempo de militar, a gente fazia investigação de acidente aeronáutico. E a gente via a importância do estresse, por exemplo, nos acidentes aeronáuticos. Na área de saúde, isso dá o que a gente chama de erro médico. O enfermeiro lá não quer trocar o medicamento, o médico não quer errar a prescrição. Mas às vezes você coloca a pessoa para trabalhar num ambiente insalubre, em que o conselho de enfermagem diz que você tem que ter um número X de pacientes, você tem muito mais do que aquilo ali. Daqui a pouco começa a ficar humanamente impossível. As escolas é assim também, né? Então você tem um número X de alunos que você conseguiria dar conta, mas aí coloca mais um e coloca outro e vai aumentando encargo aqui, encargo ali. Vai dando um jeito. Vai chegar um momento que isso não vai se dar conta. Entende? E aí o que a gente perde de potencial humano gera de sofrimento, e não precisava. Né? Eu acho que a administração ela é muito rica em estratégias para lidar com isso. Nós precisávamos trazer um pouco mais essas estratégias para dentro dos serviços de saúde e das escolas, das universidades. Né? Existem técnicas, existem formas de ver isso. Né? A gestão de pessoas ela trabalha muito com isso, então uma boa equipe de gestão de pessoas faz toda a diferença, embora ela tenha que estar muito bem, não basta ter uma gestão de pessoas só no papel. E aí os stakeholders lá, os chefes não dão força para essa equipe trabalhar ou para fazer as mudanças que tem que fazer. Mas assim, ó, o que nós poderíamos diminuir de sofrimento, melhorar a qualidade de vida, melhorar os ambientes de ensino. E a produtividade. A produtividade. Então, por isso que eu fico chateado, porque, na verdade, me passa a impressão de tiro no pé. Né? Eu acho que o tempo inteiro a gente fica dando tiro no pé. E não estou querendo defender empresas privadas, até porque muitas delas também têm esses problemas. Mas, geralmente, como bate no bolso direto, né, a empresa privada se preocupa porque se o seu funcionário começar a adoecer, vai começar a dar erro lá no produto, ela vai começar a perder dinheiro, daqui a pouco a empresa quebra. Né? Agora, no serviço, principalmente na área de educação, que é pública, saúde, que é pública, parece que, vai colocando mais um, vai dar um jeito, pega um plantão a mais, pega uma situação. Não, pera um pouquinho, existe um limite. Né? Isso é uma questão humana. Né? Então, por isso que eu acho que é complicado, porque não basta, quando se fala em preparação, sim, eu posso trabalhar as minhas questões e eu posso tentar desenvolver habilidades para lidar melhor com o ambiente, mas chega um momento em que o ambiente precisa mudar. E se o ambiente não mudar, não adianta, porque resiliência tem limite. Não, e a ideia ultrapassada de gestão, que é na pressão, que é na competição, na pressão, na opressão. Não está satisfeito, sai, procura outra. E que é assim que o funcionário, o servidor, o colaborador, com o termo que estão usando agora, vai produzir mais. E é uma ideia totalmente errada. Ninguém produz mais na pressão. Tem uma frase... Pode até por um pequeno período. Tem uma frase que nesse assunto sempre me vem na cabeça, que era do George Patton, general americano na Segunda Guerra. Né? Todo mundo dizia, não, você tem que morrer pela pátria. Ele dizia para os soldados o seguinte, não quero que vocês morram pela pátria de vocês, eu quero que vocês façam o inimigo morrer pela dele. Porque assim, morrendo pela pátria, ninguém ganha a guerra. Né? É uma situação meio anedótica, mas ele falava isso. Porque assim, porque eu não quero você se sacrificando à toa. Se você se sacrificar à toa, você não vai cumprir a missão. Qual é a missão do professor? Qual é a missão do profissional de saúde, do funcionário em qualquer empresa, em qualquer organização? Se ele se sacrificar demais, se sacrificar um pouquinho de vez em quando pode ser, mas se o sacrifício for demais, isso vai trazer consequências.
Eu li não sei aonde que tinha uma frase assim, ó, pessoas felizes produzem mais. Com certeza. E é exatamente isso, né? Com certeza. Quanto mais infeliz, adoecido, descontente com o trabalho, né? Então, já que estamos numa sociedade capitalista, né? A produção. Isso não quer dizer que as empresas locais de trabalho têm que ser campos lindos, com borboletas, passarinhos, unicórnios. Não quer dizer isso. Onde as pessoas sejam Mas vistas, respeitadas. Exatamente. Tenham suporte quando necessário, sejam valorizadas por aquilo que elas trazem, tenham a chance de crescer, de inovar, né? São essas questões. Só que está tudo escrito. Né? Qualquer curso, qualquer MBA de gestão de pessoas te dá todas essas informações. É um absurdo você continuar dando tiro no pé e adoecendo gente por causa disso. Ai, eu não estou olhando para aquele lado para não olhar para o Jean, porque eu sei que o tempo acabou, mas realmente a conversa está assim, ó, muito, muito gostosa. Muitas reflexões, queria mais 1 hora para poder continuar a conversa, mas infelizmente não temos esse tempo. Fabian, te agradeço muitíssimo por estar conosco no Temove. Eu que agradeço, é um prazer assim, poder estar dividindo a mesa com vocês. Né? Foi muito bom, cara, muito bom. Também agradeço ao professor Valdo Barcelos, aqui conduzindo o programa junto comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, e a nossa equipe excepcional técnica. Jean e Luísa. Bom, então eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa Temove. Hoje apresentei o programa com o professor Dr. Valdo Barcelos, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O Temove conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Estamos com quase 19 mil inscritos. Acesse lá, se inscreva no nosso canal. Nós queremos chegar logo aos 20 mil inscritos. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem!